O abandono à providência divina, do Padre Jean Calçade. Capítulo 5 do livro 2. A ação divina continua nos corações a revelação começada nas Sagradas Escrituras, mas as letras de que se serve para a escrever só no grande dia da eternidade serão visíveis. Jesus Cristo, diz o apóstolo, era ontem, é hoje e será até o fim dos séculos. Desde a origem do mundo, era como Deus o princípio da vida das almas justas. A sua humanidade, desde o primeiro instante da encarnação, participou desta prerrogativa da sua divindade. Opera em nós todo o tempo da nossa vida, o tempo que há de decorrer até o fim do mundo não é mais do que um dia, e esse dia é um dia cheio de Jesus. Jesus Cristo viveu e vive ainda. Começou em si mesmo e continua nos seus santos uma vida que não acabará nunca. Ó vida de Jesus que se estende e sobreleva a todos os séculos, vida que em cada momento vai realizando novas atividades. Se o mundo todo não é capaz de compreender tudo o que se poderia escrever da vida de Jesus, do que fez, do que disse sobre a terra, se o Evangelho não nos debuxa senão alguns pequenos traços dela. Se a primeira hora é tão desconhecida e tão fecunda, quantos evangelhos haveriam de escrever-se para fazer a história de todos os momentos desta vida mística de Jesus Cristo que multiplica ao infinito as maravilhas e as multiplica eternamente, pois todos os tempos, propriamente falando, são apenas a história da ação divina. O Espírito Santo fez notar em caracteres infalíveis e incontestáveis alguns momentos desta vasta duração e recolheu na Sagrada Escritura algumas gotas deste mar. Aí vemos as maneiras secretas e ignoradas pelas quais fez aparecer Jesus Cristo no mundo e podemos seguir os canais e as veias que na confusão dos filhos dos homens distinguem a origem, a raça, a genealogia desse primogênito. Todo o Antigo Testamento não é senão um esboço das profundezas imutáveis desta obra divina. Não há nele senão o que é necessário para chegar a Jesus Cristo. O Espírito Divino guardou tudo o resto escondido nos tesouros da sua sabedoria. E de todo este oceano da ação divina, não faz senão aparecer um fiozinho de água que, chegando a Jesus, se perdeu nos apóstolos e se abismou no Apocalipse. E assim, a história desta divina ação, que consiste em toda a vida que Jesus vive nas almas santas até o fim dos séculos, não pode ser adivinhada senão pela nossa fé. A manifestação da verdade de Deus pela palavra sucedeu à manifestação da sua caridade pela ação. O Espírito Santo continha a obra do Salvador, ao mesmo tempo que assiste a Igreja na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Escreve ele mesmo o seu próprio Evangelho e escreve-o nos corações. Todas as ações, todos os momentos dos santos são o Evangelho do Espírito Santo. As almas santas
são o papel, e os seus sofrimentos e ações são a tinta. O Espírito Santo, por meio da pena da sua ação, escreve um evangelho vivo, mas não se poderá ler senão no dia da glória, em que, depois de ter saído dos prelos desta vida, será enfim publicado. Ó história deliciosa! Ó livro encantador que o Espírito Santo está escrevendo atualmente! Está no prelo, ó almas santas! Não há dia em que não vão compondo as letras, aplicando a tinta, imprimindo as folhas. Mas nós estamos na noite da fé. O papel é mais negro que a tinta. Há confusão nos caracteres empregados, é uma língua do outro mundo. Não compreendemos nada deste livro. Só no céu o poderemos ler. Se nos fosse dado ver a vida de Deus e considerar todas as criaturas, não em si mesmas, mas no seu princípio, se pudéssemos ver a vida de Deus em todos os objetos, como a ação divina os move, os combina, os ajunta, os dirige, todos para o mesmo fim, por opostos caminhos, reconheceríamos que tudo tem a sua razão de ser, a sua medida, as suas relações nesta divina obra. Como, porém, ler este livro, cujos caracteres nos são desconhecidos, inumeráveis, dispostos ao revés e cobertos de tinta? Se a mistura de 24 letras é incompreensível, de modo que eles bastam para compor uma série infinita de volumes diferentes e todos admiráveis no seu gênero, quem poderá exprimir o que Deus realiza no universo? Quem poderá ler e compreender o sentido de tão vasto livro, no qual não há uma letra que não tenha a sua figura particular e que na sua pequenez não encerre profundos mistérios? E os mistérios não se veem nem se sentem, são objeto da fé. A fé não julga da sua verdade e da sua bondade senão pelo princípio, porque em si mesmos são tão obscuros que todas as suas aparências não servem senão para os esconder, para cegar os que julgam só pela razão. Ó Divino Espírito Santo, ensinai-me a ler este livro. Quero tornar-me vosso discípulo e, com a simplicidade de uma criancinha, crer o que não posso ver. Basta-me que o meu mestre fale. Ele diz isto, ele fala assim, ajunta as letras deste modo, vai-se ouvir desta maneira. Isto me basta para eu crer que é tal qual como ele disse. Não vejo a razão destas coisas, mas ele é a verdade infalível, e tudo o que ele diz e faz é verdadeiro. Ele quer que estas letras estejam colocadas juntas para formar uma palavra e que um determinado número de letras forme outra. São 3, são 6, isso basta, e menos fariam um sentido falso. Só ele, que sabe os pensamentos, pode ajuntar as letras para os escrever. Tudo tem significação, tudo tem sentido perfeito. Esta linha termina aqui, porque assim deve ser. Não falta nenhuma vírgula, não há um ponto que seja inútil. Assim o creio presentemente. E quando o dia da glória me revelar tantos mistérios, então verei o que agora não compreendo
senão confusamente. E o que me parece tão embrulhado, tão complicado, tão falto de sentido, tão falto de nexo, tão imaginário, tudo isso me arrebatará, me encantará por toda a eternidade, com a beleza, a ordem, a sabedoria e as incompreensíveis maravilhas que em tudo descobrirei. Fiat. Final do capítulo.